Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar essa história. Eu publiquei ela lá aqui no perfil do Roda da Infância e falei para vocês que eu ia contar a história para vocês. Lembram? Então, hoje eu vim gravar ela para contar para vocês uma história linda que eu adoro. É uma história de mitologia grega. Então, assim, um grão de romã. Como nasceram as estações. É uma história de Máximo Scott e Pia Valentines. Esta história se passa em um tempo antes do nosso tempo, quando os deuses ainda percorriam as estradas dos homens e era possível encontrá-los. Não como hoje, que é muito mais difícil, pois eles se escondem em lugares misteriosos. Uma jovem colhia flores em um campo macio, acompanhada pelas filhas de Oceano. Chamava-se Perséfone. E sua mãe era Deméter, da espada de ouro, a deusa das espigas de trigo. Colhia as rosas, o açafrão e as lindas violetas, a íris, o jacinto e o narciso, que havia surgido na terra bem antes daquele dia, pela primeira vez. No instante em que Perséfone estendia a mão em direção à flor resplandecente, a terra se abriu com um estrondo e das profundezas surgiu o Senhor do Além, Hades, o mais terrível de todos os deuses, que reinava sobre os mortos e dominava o mundo inferior. Seu carro era puxado por cavalos da cor de trovão e seu manto era escuro como as trevas. Hades raptou Perséfone e a levou consigo às profundezas da terra para fazer dela a sua rainha. A jovem gritava de medo, um grito tão forte que fazia tremer o céu. Mas ninguém a ouviu. Entre os imortais e os humanos, ninguém, a não ser a pálida Hécate, deusa da noite. Quando Deméter descobriu que a filha havia sido raptada, enlouqueceu de dor. Arrancou o véu dos cabelos e lançou-se como um pássaro sobre as terras e sobre o mar, procurando a filha por 9 longos dias, com 2 chamas nas mãos, gritando alto o seu nome, desesperada. Ninguém podia ouvi-la, a não ser Hécate. Ouviu seu grito, disse a deusa, mas não sei para onde ela foi. Deméter falou então com Hélio, o deus do sol, que vê tudo do alto, com seus olhos ofuscantes. Você sabe o que aconteceu com minha filha? Diga-me, eu imploro. Hélio respondeu, majestosa Deméter, sei que foi Hades quem raptou sua filha para fazer dela a sua esposa, a soberana do além. Nenhuma notícia poderia ser mais terrível. Perséfone, sobre a terra, era como se estivesse morta. Deméter vagou muito tempo pelo mundo dos humanos, escondendo-se sob a aparência de uma velha. Sua andança a levou à ilha de Creta, a Eleusis, onde reinava o sábio Célio. Cansada, parou na estrada junto ao poço Partênio, sobre a sombra de uma oliveira prateada. Encontraram-na as 4 filhas do rei, que tinham vindo buscar água com jarras de bronze. As princesas pensaram que Deméter fosse uma mendiga e a conduziram ao palácio do pai. A rainha Metanira confiou nela e entregou aos seus cuidados o menino que acabara de gerar. Muito esperado, único filho, homem da casa, herdeiro do trono, chamava-se Demofonte. Deméter criou o pequeno como um deus, ungindo-o com ambrosia sagrada e expondo, à noite, ao poder do fogo, que o tornaria imortal. Demofonte crescia belo e forte, como um deus,
Mas, uma noite, sua mãe foi visitá-lo e viu o estranho ritual ao qual sua ama o submetia. Não entendeu o que estava acontecendo. Viu somente o filho envolvido pelas chamas e gritou, tomada pelo terror: estrangeira, em nome dos deuses, o que está fazendo com meu menino? Devolva-me imediatamente. Ouvindo aquelas palavras, a deusa repentinamente pôs no chão o menino, que chorava pelo frio súbito. Deméter deu as costas ao fogo, mas uma luz, mais ofuscante que as chamas, atravessou o quarto. A deusa tirou da cabeça o manto puído que a cobria e surgiu com sua verdadeira aparência, tão alta que tocava o teto, resplandecente, furiosa, assustadora. Você, estúpida mortal! Exclamou com um sorriso sarcástico de desprezo. Teria tornado seu filho semelhante a um deus, jovem para sempre, eternamente vivo. Agora ele sofrerá o destino de todos vocês humanos. As princesas e as criadas acudiram e pegaram o menino, que chorava muito. O rei soube do que havia ocorrido e, para aplacar a raiva da deusa, ordenou que fosse construído para ela um templo magnífico sobre a montanha mais alta da ilha. Demétria viveu lá por longo tempo, enclausurada, desesperada de saudades da filha e enraivecida com os tolos mortais, incapazes de compreender a grandeza dos deuses. Mas, sem a sua ajuda, a terra não produzia mais frutos. O mundo estava árido e sem vida. Um eterno inverno caiu sobre os homens. Zeus, o Senhor do céu, Pai de todos os deuses, estava compadecido pelo destino dos mortais e enviou a sua mensageira Íris, a deusa do arco-íris, que, depois das tempestades, traça no ar as cores da paz. Deméter, peço-lhe em nome de Zeus, disse Íris, volte conosco ao Olimpo, venha viver entre os imortais. Mas a deusa estava vestida de luto, como seu coração endurecido pelo tormento. E assim, de luto e endurecida, estava a terra. Sem primavera, sem verões quentes, o mundo estava morto. Assim como estava morta a alma de Deméter. Um a um vieram os deuses visitá-la, trazendo-lhe ricos presentes. De nada serviu. Zeus então resolveu chamar outro mensageiro, o magnífico Hermes. Com asas nos pés e o cetro alado, com duas serpentes entrelaçadas, enviou-o ao mundo subterrâneo, ao além, onde Hades vivia com Perséfone. Senhor dos mortos, dono das profundezas, suplicou Hermes, deixe que a filha de Deméter volte para casa. Sua mãe a espera cheia de saudades. Hades, que amava sua esposa, perguntou-lhe o que preferia. Perséfone, você quer mesmo voltar à terra para junto de sua mãe? A jovem concordou silenciosa. E Hades entendeu que não podia mantê-la para sempre em um lugar onde não desejava ficar. Mas, durante o jantar de despedida, ofereceu-lhe as mágicas sementes de romã, envolvidas por doces grãos transparentes como rubi. Perséfone não sabia o significado daquele fruto. Grande foi a alegria de Deméter quando reencontrou a filha. Viu-a sair da terra e descer ágil do carro de Hades, ainda em movimento. Pronunciaram seus nomes e se abraçaram demoradamente. Olharam-se nos olhos com gestos mudos de afeto. E naquele instante a alegria da deusa difundiu-se sobre a terra, tornando-a fértil novamente. As flores desabrocharam, as árvores ficaram carregadas de frutos pesados e coloridos nos ramos de folhas verdes brilhantes ao sol. Ficará para sempre comigo, Perséfone adorada, sussurrou Deméter à filha, mas de repente uma dúvida atormentou.
O que lhe deu de comer Hades antes de deixá-la voltar? E Perséfone prontamente respondeu: Preparou-me um rico jantar, mamãe, mas eu não toquei em nada, pela emoção de revê-la. Aceitei somente alguns grãos de uma linda romã dourada. Foi como se um raio tivesse atingido a deusa. Sabia o que significava aquele presente. Ele era a soberana dos frutos. As sementes de romã manteriam o elo de sua filha com o mundo dos mortos, forçando-a a voltar para seu esposo, ao menos temporariamente. Assim, para sempre, uma vez por ano, Perséfone volta ao além, para junto de Hades, seu esposo. E então a terra morria lentamente, enquanto o outono se transformava em inverno. As sementes dormiam sobre a terra dura, até que chegava o tempo em que Perséfone podia deixar o além para abraçar sua mãe, e somente então retornava a primavera. A história de Deméter é contada há mais de 4.000 anos. Os poetas a cantaram e os escritores a narraram inúmeras vezes. Às cortes e ao redor do fogo, nos países mais distantes da Grécia e em todo o mundo antigo. Muitos pintores retrataram suas imagens em vasos, ânforas, paredes de palácios e grandes telas com molduras preciosas para os castelos de príncipes e soberanos. O tempo não conseguiu esgotar nem atuar o fascínio deste mito, que era lembrado nas cerimônias dos mistérios de Eleusis, a cidade em que a deusa havia parado em suas longas peregrinações. A versão contada aqui foi considerada tão importante que foi atribuída a Homero, o maior poeta da antiguidade. Cada uma das palavras que se lê nestas páginas é inspirada no hino que acompanhava os ritos dedicados à grande deusa da natureza, que dava energia aos campos para produzirem frutos e fazia crescer altas as espigas de trigo. Com esta história, os homens antigos explicavam um dos maiores mistérios da Terra, o suceder-se das estações, o nascimento e a morte da vegetação, que a cada ano acontece milagrosamente.